Nós vamos para a devocional dessa manhã, e por isso vou passar a palavra ao nosso irmão presbítero Adriano. Bom dia, irmãos, graça e paz. Abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, apenas um verso. Evangelho de João, capítulo 17, que é quando o Senhor Jesus faz aquela oração sacerdotal na ocasião da última ceia. E eu quero ler com os irmãos apenas um verso, apenas para pautar o nosso devocional de hoje. João capítulo 17, que é o verso 17, né? Um verso bem conhecido, que diz assim, Jesus orando a Deus, né? Pelos discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, que o Senhor use esse momento agora, ó Deus, em que vamos pensar e refletir na vida cristã, e que a nossa vida, ó Deus, possa ser pautada pela tua palavra, que é a verdade, ó Deus, e que o Senhor nos ajude a perceber, se porventura, ó Deus, ou quando porventura houver algumas mentiras ou alguns enganos, alguns equívocos na nossa vida, para que o Senhor possa nos podar para frutificar mais para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, dia 1º de abril, próxima terça-feira, é comemorado o dia da mentira, não é? Não faz parte do calendário presbiteriano, né, que fique bem claro aqui, não é? Sem levar muito a sério esse tipo de comemoração, e até considerando que a maior parte é uma brincadeira sem consequências maiores, sem consequências mais sérias, em que pese o fato de que a própria Bíblia vai dizer que o pai da mentira é Satanás, a nossa preocupação deve se ater com as mentiras em outros campos, como o campo da religião, por exemplo, o campo da doutrina, o campo da vida cristã, em que algumas mentiras podem ter consequências mais eternas, como por exemplo, aquela mentira que se conta e que faz parte do imaginário popular e geral, de que todos os caminhos levam a Deus. Essa é uma mentira, é um engano, e que muitos acreditam nela. E ela pode ser fatal para quem acredita nessa mentira, nessa declaração, e se sente seguro embarcando em qualquer religião, em qualquer credo, em qualquer doutrina. Essa mentira pode ter consequências eternas. Mas existe também algumas mentiras ou alguns enganos que circulam no nosso meio, no meio da igreja verdadeira, dentro dos arraiais evangélicos, dentro das nossas igrejas, e que são mais sutis. Essas mentiras, ou esses enganos, ou equívocos, elas não são articuladas verbalmente. Nós não as declaramos verbalmente. Ninguém assume esta tal mentira ou equívoco, e talvez não sejam nem conscientemente afirmadas por nós, mas muitas vezes são vividas por nós de forma inadvertida, e até diria de uma maneira perigosa para a nossa vida cristã. São mentiras, irmãos, que nós vivemos pela força do hábito,
pela desconexão com a palavra de Deus, que, conforme nós lemos aqui, é a verdade, sem nos atentar para o fato de que podemos estar nos desviando do padrão bíblico, sem perceber. Mas contra essas mentiras nós temos o quê? A palavra de Deus, que é a verdade. Então eu gostaria, irmãos, de citar aqui algumas. Quando eu comecei a fazer essa relação, a relação foi crescendo, mas eu não tenho muito tempo. Então eu selecionei algumas poucas para a gente então refletir a respeito, sempre citando o tal equívoco, a tal mentira, e contrapondo então rapidamente com uma verdade bíblica, não é? E a primeira mentira então é essa: que eu posso viver uma vida cristã saudável e crescer na maturidade cristã sem mesmo ter interesse pela doutrina, pelas doutrinas bíblicas. Essa é uma mentira, esse é um equívoco, que eu posso crescer na vida cristã sem ter interesse nenhum pelas doutrinas. Talvez a premissa que esteja por trás disso seja o seguinte: o importante é o que eu sinto no meu coração. Deus está interessado no meu coração, e não tanto nas doutrinas da palavra. E tem até um versículo para embasar esse tipo de pensamento, e que está na Bíblia, quando Paulo fala: a letra mata e o espírito vivifica. Então está vendo? Eu não preciso me preocupar com doutrinas. Isso é uma mentira, isso é um equívoco, porque a Bíblia, ela de capa a capa, ela é doutrina, verdade? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é doutrina. E o perfeito entendimento das doutrinas nos levam a viver de modo mais alinhado com o projeto de Deus para a minha e para a tua vida. Deixa eu dar aqui 3 exemplos. Doutrina da armatiologia. O que é isso, né? Doutrina do pecado. A Bíblia fala sobre o pecado. Essa doutrina, por exemplo, entre muitas outras coisas, elas nos ajudam, ou essa doutrina nos ajuda a, por exemplo, ter uma relação melhor com os nossos irmãos. Falamos na aula passada sobre relacionamento, lembram? E entender que o meu irmão é pecador e que ele não tem outra escolha senão pecar e errar, inclusive contra mim, deveria me fazer entender: não, meu irmão é pecador, ele pisou na bola porque ele é pecador, é a natureza dele e a minha também. E dessa forma, essa doutrina nos ajuda nos relacionamentos interpessoais, no sentido de nos aceitarmos uns aos outros, nos perdoarmos uns aos outros, porque no final das contas nós somos pecadores. A escatologia, por exemplo, a doutrina das últimas coisas, no que ela nos ajuda na nossa vida prática? Nos ajuda, por exemplo, a viver uma alegria e uma esperança mais real. Citamos também na aula passada Romanos 12:12. Quem lembra? Estou forçando, né? Mas Romanos 12:12, muito fácil de decorar, né? Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Quando eu entendo a doutrina da escatologia e entendo que Cristo tem grandes coisas para nós, isso nos ajuda a viver de uma forma verdadeiramente alegre. Alegrai-vos na esperança. E nós lemos também naquela ocasião 1 Tessalonicenses 4:18, que é o último verso do capítulo 4 de Tessalonicenses, que Paulo fala: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Escatologia, que era o que Paulo vinha tratando naquele capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Então não é verdade que eu possa crescer na maturidade cristã sem me interessar pelas doutrinas bíblicas. E é por isso que aqui na escola dominical nós ministramos doutrinas bíblicas, para que nós possamos crescer na vida cristã. Uma segunda mentira, ou um segundo equívoco, é que o meu trabalho na igreja local me exime das práticas pessoais de disciplinas espirituais. Ou seja,
Quando eu atuo na igreja local, em algum ministério, seja da pregação, da palavra, eu sou do grupo do louvor, ou eu sou dirigente de algum grupo, se eu faço isso na igreja, então eu já estou desculpado e não preciso ter uma prática pessoal, individual, de leitura da palavra e de oração, por exemplo. Porque afinal de contas eu já estou fazendo algo para Deus. Então Deus me exime dessas práticas. Não, isso não é verdade. E o pressuposto que pode estar por trás desse pensamento é que eu estou acumulando créditos diante de Deus com o trabalho que eu executo na igreja local. Eu creio que nós seremos galardoados por Deus pelo nosso serviço na igreja, mas não significa que, ao fazer isso, eu estou excusado de fazer outras coisas que são fundamentais na vida espiritual. Irmãos, eu não sei, mas eu ao longo da minha vida, eu já percebi algumas atitudes assim, que se eu estou na igreja e eu faço muitas coisas, eu não preciso mais orar, ler a Bíblia, porque isso substitui. E eu me lembro sempre da palavra de Jesus em Mateus capítulo 7, final do Sermão do Monte, quando ele conta aquela história de que alguém bate na porta do Senhor e o Senhor fecha a porta contra ele. E o que é que aquele homem fala então na história de Jesus? Mateus 7, 22. Ele fala: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E qual foi a resposta de Jesus? Longe de mim, eu não vos conheço. Então, irmãos, parece que as nossas atividades na igreja local, elas não substituem a verdadeira conversão e a verdadeira espiritualidade que deve ser praticada de forma individual, através das disciplinas mais básicas, que é a oração e a leitura da palavra. Na verdade, o pensamento é diferente. Atuar na igreja, em qualquer ministério, é privilégio. É privilégio. Nós não merecemos que Deus nos dê dons e talentos para atuarmos na igreja em qualquer área. É privilégio, é bênção de Deus, é presente de Deus, de forma que quando eu atuo na igreja, Deus continua não me devendo nada. Pelo contrário, eu devo a Deus gratidão por esse privilégio que eu não mereço, e responsabilidade também. Mas uma terceira mentira é que a ausência da oração e leitura da palavra não afeta a minha espiritualidade. Essa aqui é a irmã da anterior, Elas formam um combo aqui, mas dita de forma diferente, Eu não preciso orar na minha casa, basta eu seguir o pastor em oração, já está bom demais. Eu não preciso ler a Bíblia na minha casa, seguindo aqui a leitura coletiva, já está bom demais. E isso não afeta a minha espiritualidade. Isto é um equívoco, isto é uma mentira. Essas duas disciplinas mais básicas da piedade cristã, que são leitura da palavra e oração, é o mínimo, porque existem outras disciplinas que nós nem conhecemos mais, como solitude, O que é solitude, Como falar de solitude num tempo tão barulhento como o nosso, Mas pelo menos essas duas não podem ser substituídas por mais nada. E aí nós temos os Salmos 19 e o Salmo 119, o que falam eles? Salmos 19 e 119 é uma exaltação à palavra de Deus, mostrando a importância da palavra de Deus na nossa vida. E na verdade, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver a importância da palavra, quão preciosa ela é. E irmãos, muitas vezes nós temos negligenciado a leitura, o privilégio da leitura da palavra de Deus na nossa casa.
Então, irmãos, não negligenciem, não perca a oportunidade de abrir tempo na sua agenda diariamente para ler a palavra, porque esse é um dos maiores privilégios, não é? E nós estamos perdendo quando fazemos dessa forma. E oração, Tessalonicenses 5,17, que diz lá: orai sem cessar. Apenas um verso, né, para mostrar a importância da oração. Uma quarta mentira, que eu estou chegando no final, penúltima mentira, e que está também ligada à oração, é dizer que eu não preciso fazer confissão dos meus pecados, afinal Deus já sabe de todos eles, e todos eles estão perdoados. Então eu não preciso, quando eu orar, gastar tempo com confissão de pecados. Deus já sabe, não preciso. Irmãos, isto é um outro equívoco, isto é uma outra mentira, porque afinal de contas, eu preciso sim falar para Deus dos meus pecados. Não sei quantos viram essa semana um vídeo do pastor Paulo Júnior, a Gilda estava comentando comigo, quantos viram aqui ele confessando publicamente um pecado? Que coragem, irmãos, um pastor importante no cenário brasileiro, conferencista, mas que depois de um bom tempo de admoestação, lembra, falamos também de admoestação na aula passada, dos seus líderes, ele finalmente entendeu que ele estava em pecado, e ele teve a coragem de vir a público confessar para a igreja brasileira, afinal de contas ele é público, o seu pecado. Irmãos, e nós, se a gente fosse a cada noite lembrar dos nossos pecados, seja no nível de pensamento, de atitudes, a gente só iria orar isso aí, né? Mas nós precisamos confessar em oração os nossos pecados. Deus já sabe, e nós precisamos ter consciência plena deles e pedir perdão a Deus. Faz parte da oração, aliás, é um tipo de oração, a oração de confissão. E para falar da importância do pecado, né, do peso do pecado, Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso é a doutrina da armatiologia, doutrina do pecado. E João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia nos aponta a verdade de que nós devemos sim, em oração, confessar os nossos pecados a Deus. Isso é bíblico, isso é bíblico. E por último, essa última mentira, ela tem a ver mais com um contexto mais moderno. Um contexto mais moderno. Os irmãos lembram, né, que desde a pandemia ficou muito em voga o culto online. Igrejas fechadas, nós não tínhamos igrejas, nós começamos intensamente a assistir os cultos em casa, os cultos online, que até hoje é uma bênção de Deus. E eventualmente, quando nós não podemos vir à igreja por alguma razão circunstancial, a gente assiste o culto online. Mas qual que é a mentira envolvida aqui neste ato? É que eu possa assistir o culto online em casa de qualquer jeito. De qualquer jeito. Afinal de contas, eu estou em casa mesmo. E para explicar esse ponto, nada melhor do que uma figurinha que o Gui vai projetar para a gente entender o que eu estou tentando falar. Está ali, ó. Então, os créditos dessa figura aqui é do nosso pastor, não tenho culpa nisso aí, mas a gente adota uma postura de vestimenta, e para não falar na nossa conduta aqui dentro, de ficar sentadinho, comportado, não é? Assistindo ao culto, né? Eu vou falar que não é assistindo, né? Mas é uma postura. Mas em casa,
porque eu estou em casa, eu posso, então, assistir de qualquer jeito. Então, vamos tirar a figurinha, né? Todos já entenderam. E isso, irmãos, a gente tem que refletir se isso realmente faz sentido, né? Primeiro, porque o culto não é algo que nós assistimos. Culto é algo que eu presto a Deus. E embora possamos fazer parte de um coletivo, aqui, no culto coletivo, nós fazemos parte de um coletivo e do corpo aqui de Cristo, a nossa prestação de culto, ela é individual a Deus, num certo sentido. Ela continua sendo individual. E em casa segue ao mesmo raciocínio. Eu estou prestando culto a Deus, e isso tem muito a ver com a maneira como eu estou trajado, irmãos, né? E não é por estar em casa que eu posso então ir na geladeira toda hora. Está no louvor mesmo, então eu vou na cozinha e lá não é? Então, para nós que algumas vezes assistimos o culto em casa, né, atenção nisso, eu estou diante do Senhor, eu estarei diante do Senhor ali, e eu não posso me comportar de qualquer jeito, nos atendo aí à santidade do Senhor, que continua em voga, mesmo num culto, obviamente, né, que nós prestamos a Deus na nossa casa. O que nós podemos aprender com a possibilidade de vivermos, mesmo inconscientemente, esses enganos, essas mentiras na vida cristã? Então, irmãos, nós precisamos, vez ou outra, dar uma parada, avaliar a nossa vida espiritual. Vale lembrar que esse é um conselho de Paulo, quando escreve uma carta a alguma igreja, que nós devemos sempre nos avaliar se nós de fato estamos em Cristo, avaliar a nossa conduta e nossos atos, para assegurar que as nossas condutas, os nossos atos, aquilo que praticamos, está tendo base bíblica. Foi a aula passada, né? Ter base bíblica. Avaliar as nossas motivações, nossas intenções, que estão por trás dessas condutas. E isso tem a ver com as coisas do coração, que só eu posso fazer diante do Senhor, para poder corrigir conforme os padrões bíblicos. Então, o dia 1º de abril, próxima terça-feira, é comemorado o dia da mentira. E os outros 365 dias do ano é comemorado o dia da verdade que está na palavra de Deus. Então, que Deus ele possa nos santificar na sua palavra, que é a verdade. Amém?